começar o nosso primeiro bloco, que vai ser sobre políticas públicas, eu gostaria de chamar para o palco a Fernanda Melchiona, Cristiane Russomano Freire e a Monique Prada. Palmas para essas lindas. Bom, a gente vai começar as perguntas. Vou começar com a Fernanda Melchiona. Fernanda, você é vereadora aqui na cidade de Porto Alegre desde 2016. Foi, inclusive, a vereadora mais bem votada do pleito de 2016, e não a vereadora. De todos os vereadores, a Fernanda foi quem recebeu mais votos aqui em Porto Alegre pelo pessoal. Maravilhosa! E desde o começo do teu mandato, a tua preocupação com as questões urbanas de mobilidade das mulheres sempre foi algo muito forte, né? Você, inclusive, fez um projeto que sugeria que um mínimo de 20% de motoristas de transporte particular, Uber, 99, coisa assim, fossem mulheres. O que propulsionou vocês a fazer esse projeto? Boa noite, gurias. É um prazer estar aqui com vocês, com um maravilhoso Emancipa Mulher. Cumprimentar as nossas coordenadoras, a Luciana e a Joana, que essa ideia é fundamental, maravilhosa, né, de organização, de debate, de constituição de novas ferramentas de luta e também de formação, né, feminista, a Cristiane, a Monique Prada e todas as outras convidadas e ativistas que estão aqui presentes. Eu acho que esse tema do assédio, ele é um tema muito recorrente, né, para todas nós. Eu não diria que só no transporte, eu diria na vida, né, dentro da casa, no trabalho, na rua e também no transporte. A primeira vez que eu fui vítima de assédio dentro do transporte, eu tinha 12 anos. E eu não sabia o que eu tinha que fazer. Mudei de lugar. 12 anos, né, meninas? Mudei de lugar, não fui lá falar pro motorista para tirar o cara que ficaria preso na Polícia Rodoviária Federal. Eu era uma criança. E eu fiquei pensando depois, muito tempo, mas a gente não tem formação nenhuma do que a gente deve fazer. Isso foi um episódio, hoje está bombando nas redes o caso da Avianca, que é um escândalo, né? Então a menina vê o cara se masturbando do lado e a orientação da tripulação é que ela troque de lugar e não o machista, né? Foi isso que está aí rolando nas redes. Então eu levei essa iniciativa. No caso, era todo os aplicativos, o táxi, porque a táxi é uma concessão do serviço público. Hoje, de 5 mil motoristas, menos de 5% são mulheres. Nós somos 50% da população. Nós, em geral, nos estudos, dizem que as mulheres dirigem, inclusive, melhor que os homens. E à medida que tem, né, o machismo, também se vê na hora da contratação. Foi vetado, assim como nos aplicativos, porque o ideal é que a gente pudesse ter um aplicativo para poder escolher outra mulher para nos levar para casa. Eu acho que isso é o que eu almejava quando eu fiz esse projeto, que rendeu um bom debate. E o debate é bom, mas só o debate não resolve a vida, né? Hoje em dia a gente segue voltando para casa de madrugada, e claro que eu não vou generalizar, não é a maioria dos motoristas que nos assedia, mas quando assedia, pode marcar para a vida inteira, né? Já teve caso de estupro, já teve caso de masturbação, já teve vários casos. Então, bom, quanto mais possibilidades a gente tiver de se preservar, melhor, né? Agora, recentemente, Joana, eu sei que essas respostas têm que ser rápidas para todos os nossos colegas falarem, todos os outros blocos, a gente conseguiu aprovar um projeto do assédio sexual, de combate ao assédio sexual no ônibus, que foi parcialmente sancionado pelo Marquesan, inclusive já teve aí cartazes e um projeto piloto de combate ao assédio nos ônibus da capital, o que é um passo pequeno, mas é um passo necessário para que outras meninas como eu, com 12 anos, saibam que tem que parar, chamar o motorista, tentar chamar os órgãos de segurança e que esses assediadores sejam reprimidos por um lado e que, por outro lado, a gente forme a população para combater esse assédio sexual. Não deixar a mulher sozinha, todas juntas. E, Fernanda, tu também fez, a tua equipe, o aplicativo Fiscaliza Tu, né, que é voltado para receber denúncias sobre a situação do transporte coletivo, denúncias mais gerais, de superlotação, de atraso e também de assédio, né? E o que vocês receberam muitas denúncias de assédio através do Fiscaliza Tu? Que tipo de medida vocês puderam tomar a partir de tomar conhecimento dessas situações? Na verdade, a ideia do projeto de lei também veio vinculado com o Fiscaliza Tu, né, Luciana, que é um aplicativo de celular, basta baixar e tem lá a linha, a gente pode fazer uma série de denúncias. Vem muita denúncia, em geral, são mais de 1000 denúncias no primeiro ano do Fiscaliza Tu.
em geral, sobre atraso e superlotação, né? Pudera. E agora a Marquesã, mais uma vez, deu um aumento de R$ 4,30, tirando a segunda passagem gratuita e tentando atacar o meio passe. Um negócio escandaloso. Mas de assédio, não veio muitas denúncias. O que eu acho que tem a ver, né? Porque a gente também fez essa reflexão, todo mundo, as gurias do mandato, e todo mundo que pensou em como tratar o tema. Eu acho que tem a ver com a quantidade de assédio que se sofre e a ausência de expectativa da população de que vá ter, né, algum resultado prático, a denúncia efetiva das pessoas. E, por outro lado, eu acho que talvez muitas condicionantes têm a ver com isso da ausência de punição aos agressores, por um lado, e outra, a ideia geral, né, da sociedade de culpabilização da vítima. Porque, inclusive na delegacia de polícia, a gente sabe, se alguém puder, eu abri aqui meu coração, quantas de vocês já sofreram algum assédio nos ônibus, no metrô, alguma coisa? Levanta a mão. Olha só, quantas de nós? Agora, vamos ser sinceras também, quantas denunciou? Nenhuma de nós, né? Até porque não pode identificar o agressor por uma série de coisas, talvez a gente não denuncie. Então, eu acho que a campanha essa do assédio foi a partir do Fiscaliza Tu também, e assim que eu comecei a falar, várias jornalistas começaram a dar o rebote da lei e falar de casos que aconteceram consigo. Todo lugar que eu vou e falo da ideia da lei, depois da aprovação da lei, outras mulheres falam de casos que aconteceram com elas. Mas ainda não se tem uma estatística oficial. E talvez reflita nas denúncias do Fiscaliza Tu. Agora, a lei foi aprovada, e a gente vai batalhar muito para que ela seja realidade. Claro que a gente não vai esperar do Marquesã, porque do Marquesã a gente não espera nada, mas a gente espera muito da luta das mulheres, né? Com certeza. Falando em assédio, antes da gente passar para a Cristiane, sabe, Joana, eu estive lá com a Sabrina, que tu me apresentou. Sabrina Aquino. Sabrina Aquino, lá no Chile, onde a Fernanda estava comigo também. Nós fomos lá participar de um evento da Frente Ampla, que é um movimento político que teve um desempenho eleitoral extraordinário nas últimas eleições do Chile. E a Sabrina, e conversando com a Sabrina sobre essa questão do assédio, e a gente falando sobre o Não é Não, né, que é essa campanha que nós todas fizemos aqui no Brasil de forma muito intensa, nós chegamos à conclusão de que essa campanha do Não é Não, ela precisa dar um outro passo, que é dizer, antes do sim, é não. Enquanto não tiver o sim, é não. Porque, muitas vezes, se a mulher não está em condições de dizer não, isso pode parecer que ela está dizendo sim. A gente pensa muito dentro do feminismo na noção do consentimento entusiasmado, né? Que é quando você realmente consente para que a pessoa faça o que você consentiu ela de fazer. A gente tende a pensar em assédio sexual. Eu não gosto nem do nome assédio sexual, na verdade, porque não é sexo, é violência, né? Se a pessoa não consentiu, se aquele corpo não consentiu em fazer parte daquela ação, você está violando aquele corpo. Então, eu concordo que o Não é Não é importante, é uma campanha importante da gente fazer, mas antes tem coisas que acontecem independentemente do não, que a gente sabe muito bem disso. Então, homem, sem o sim é não. E outra, mulheres, a gente não é obrigada a dizer sim, mesmo que a gente já esteja lá no apartamento do cara, mesmo que a gente já tenha bebido com ele, a gente não é obrigada a dizer sim. A Amber Rose, que é uma ativista americana que eu gosto muito, ela fala bastante isso. Eu posso estar pelada, com a bunda de fora, na tua cama. Se eu disse que não, sai, meu. É bem simples. É teu corpo, né, meu? Se vira. As chilenas cantavam, como é que era, Luciana? Não é não, que parte não entendeste, o N ou o, só que rima, né, em espanhol, né? No, isso, a tradução não tá tão boa, não. O N ou la o. Vamos falar aqui com a Cristiane Freire, que é minha amiga de quase infância, a gente não vai dizer quantos anos, né? Mais conhecida como Titi. A Titi é doutora em Ciências Criminais, é pesquisadora do Grupo de Ciências Criminais da PUC, publicou já vários livros, depois ela pode falar dos seus livros, fazer uma propaganda. E a Titi é uma estudiosa do sistema carcerário e da criminologia. E a gente trouxe a Titi aqui hoje para nos contar um pouco desse estudo que ela fez, inclusive publicou um artigo que a gente colocou lá no evento, sobre a situação das mulheres encarceradas e como que essa violência do encarceramento afeta, em particular, as mulheres e qual é o perfil
dessas mulheres que a gente encontra encarceradas no Brasil, que vem aumentando, inclusive, de forma muito drástica nos últimos anos. Obrigada. Bem, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, Luciana, parceira, irmã, Joana, que eu conhecia pouco, mas já tenho todo o respeito. Quero cumprimentar todas as presentes, alguns presentes também que estão aí. Quando as gurias me convidaram, eu fiquei pensando sobre essa questão, porque eu sei que a discussão é uma discussão mais geral sobre o feminismo, ou os feminismos que existem hoje. Eu gosto muito dessa questão dos feminismos. E quando tu introduz a discussão, Joana, falando da discussão, do debate, do diálogo intersectorial do movimento feminista, eu começo a pensar que abre-se um espaço para discutir a questão do encarceramento feminino. Por que isso? Porque nós, tradicionalmente, e quem participa do movimento feminista sabe que a gente fala muito da violência contra a mulher. E essa violência é inquestionável, nós temos dados, pesquisa, a questão do estupro, a questão do assédio, a questão do feminicídio, que é algo que grita. Agora, a gente fala muito pouco da violência estatal contra as mulheres. E eu penso que é um tema que é preciso ser incorporado a essas pautas. Então, eu realmente parabenizo vocês nesse sentido, porque não é comum. Essa temática se discute muito na academia, muito nos eventos da área do direito criminal. A Adriane Silveira está aí, para não me desmentir. A Nani. E acho que é um momento de a gente realmente incorporar, porque não tem nenhuma violência mais dramática do que a violência que hoje o Estado brasileiro e tantos outros estados fazem contra a mulher a partir do controle do seu corpo por meio do encarceramento. Por que isso? A Luciana fala das taxas, né? Eu trouxe algumas taxas, eu gosto de trabalhar com isso, porque mais que argumento, é importante a gente ter dados e pesquisas. Desde do ano 2000, no Brasil, o encarceramento feminino aumentou em 600%. Hoje nós temos 50 mil mulheres presas. Dentre elas, 62% estão presas por crimes envolvendo o tráfico de drogas e um percentual de quase 20 crimes patrimoniais, como roubo e furto. Então, a grande maioria das mulheres que estão encarceradas hoje, elas estão encarceradas em razão de crimes que envolvem a circulação de mercadorias ilegais. Elas não estão encarceradas em razão de crimes com violência contra a pessoa, né? Como seria realmente os crimes mais graves. Então, isso é uma questão que nos chama atenção. E a semelhança dos homens presos, as mulheres têm um recorte bem definido. São mulheres que mais de 60%, 18 a 29 anos, 74% dessas mulheres presas, elas têm filhos, ao menos um filho, né? São jovens, moradoras de periferia, com ensino fundamental incompleto e, em boa parte, mulheres negras. Então, na verdade, essa questão é uma questão essencial, e hoje o Estado brasileiro ele tem responsabilidade sobre essa violência diretamente voltada para o corpo dessas mulheres, que nós sabemos qual é o perfil dela. Não sei, a gente pode seguir, Joana. A pergunta, na verdade, são dados incríveis, assim, que incríveis, literalmente, né? A gente acha difícil de acreditar nesses dados. Esse aumento de 600%, eu não sabia desse número, fiquei embasbacada com essa informação. E estava falando da violência do Estado em relação aos corpos dessas mulheres, né? A gente sempre, eu acho que uma prerrogativa muito forte do feminismo é justamente como os nossos corpos organizam ou pelo menos possibilitam que uma série de violências e agressões sejam cometidas contra nós. Teve uma decisão deste ano do STF de permitir que mulheres gestantes ou mães de crianças até 12 anos possam estar em julgamento em prisão domiciliar. Aguardar julgamento em prisão domiciliar. Essa decisão foi bastante polêmica em um monte de frentes, inclusive porque ela acaba, de certa forma, reforçando que a mulher, né, a mãe, é o arrimo da família. Como pesquisadora nessa área, quais seriam os teus pareceres a respeito disso? É polêmico. Bem, gostamos de polêmica. Vamos começar. Primeira questão.
Tá? Primeira questão. Essa lei, ela foi uma das últimas leis aprovadas, propostas pela presidenta Dilma. Foi dia 8 de março de 2016, e o fundamento da lei era a proteção da primeira infância. Ou seja, ela surge lá naquelas fundamentações, que tu conhece muito bem, né, no Centro do Congresso Nacional. Eu fui pesquisar. Toda a discussão não era para proteger as mulheres, e sim uma política pública voltada para a proteção dos filhos. Então, é uma coisa que é preciso compreender até para a gente iniciar o debate. Bem, obviamente que se reproduz as concepções do patriarcado. Se a gente for olhar do ponto de vista superficial, tu vai dizer o seguinte: mais uma vez se protege a mulher mãe, ou seja, a mulher aquela sacralizada, a mulher pura, a mulher que tem uma tarefa de constituir uma família, toda a questão da maternidade. Mas, por outro lado, eu acho que a gente pode debater essa questão. Só que não dá para... É aquela história, tu não joga a criança com a água do banho. Tá? Primeira coisa, o discurso moral do Poder Judiciário é absurdo. Mesmo com a aprovação da lei, os juízes e os promotores, eles não cumpriam. Era uma lei federal, mas como existe uma grande discricionariedade por parte do Poder Judiciário, em nível nacional essa lei não estava cumprida. Só era cumprida em alguns casos quando tinha uma atuação muito forte da Defensoria Pública ou defensor constituído. Então, essa decisão do STF, do ponto de vista de garantir direitos das crianças e até dessas mulheres, é algo bastante importante. Outra coisa é se isso vai ser efetivamente garantido. E outra questão que é importante, eu tinha falado durante outra pergunta, 74% das mulheres encarceradas, elas têm filhos. Certo? Por quê? Porque são aquelas pessoas que, pela sua faixa etária, elas estão, né, num momento em que podem ter filhos. Outra questão é que um estudo que o IPEA fez lá em 2015 demonstra que em 1995 a referência nas famílias brasileiras de mulheres como provedoras, mesmo tendo homens dentro de casa, era de 23%. E dali a 20 anos, em 2015, atingiu a 45%. Então, tem questões que têm que ser levadas em conta. Primeiro, é um fato concreto que as mulheres que estão encarceradas têm filhos? É um fato concreto. É um fato concreto que boa parte das mulheres hoje são referência nas suas famílias? São. Então, mesmo que haja uma reprodução do ponto de vista do conceito do patriarcado, da valorização da mulher enquanto mãe, e até ela recebeu um privilégio por ter filho, eu já ouvi isso nos questionamentos. Né? Por que as mulheres que não têm filho não podem cumprir prisão domiciliar? Na minha opinião, todas as mulheres não deveriam nem ter prisão, quanto mais mulheres presas, nem homens presos, nem ninguém preso. Mas, a realidade, infelizmente, às vezes ela nos confunde. Então, eu entendo a discussão, eu penso que é algo que tem que ser pensado, pautado, mas do ponto de vista da política criminal, da política penitenciária, é algo que nós precisamos pensar e garantir e efetivar, porque não tem nada que nos garanta. Inclusive, eu entrevistei a Giza da VEC a semana passada por uma pesquisa que eu e outra colega estamos fazendo aqui no Rio de Janeiro, e a Giza da VEC me relatou, apesar dela ser uma pessoa bem combativa, a Patrícia Fraga, tu deve conhecer, os encaminhamentos que estão sendo feitos aqui no Rio Grande do Sul para efetivar a decisão da STF. Não preciso dizer para vocês, né? É piada. É piada. Tá? Então, é isso. Cristiane, muito obrigada pela resposta. E antes da gente passar para a próxima pergunta, eu vou aproveitar essa ocasião para salientar que o propósito da Emancipa Mulher é bastante fazer o que a gente está fazendo hoje, que é trazer as vozes das mulheres que têm especialismo e experiência nas áreas em que estão conversando, porque a gente tende, principalmente as gerações de feministas mais jovens aí que adquiriram a sua pegada feminista pela internet, né? A gente vive um pouco na ilusão de que debates superficiais podem nos levar para algumas discussões, para discussões interessantes. Então, é bem importante que a gente está fazendo isso hoje, porque é bastante importante lembrar de sempre acoplar no debate sobre um tema específico vozes
vozes de quem realmente está vivenciando, estudando, experienciando aquelas questões. Ainda complementando esse tema das mulheres, né, Titi, é uma evidência até empírica de que os homens saem de casa, formam outras famílias e quem fica com os filhos são as mulheres. Isso é assim na periferia lá da Restinga, isso é assim na Cidade Baixa, isso é assim, claro que variando com o nível, né, econômico da família, o homem é até compelido judicialmente a colaborar mais fortemente do ponto de vista financeiro. Mas a participação na criação e na educação da criança, a gente ainda está muito longe de ter uma igualdade entre os sexos, né? A mãe ainda é a principal atuante nesse âmbito da criação dos filhos. Então, nada mais justo do que uma garantia para ela e para todas, né? Não só para a mulher do Cabral, que foi cumprir a pena, né, a provisória em casa, mas para todas as mulheres, para todas as mães que realmente, muito mais do que a mulher do Cabral, que deve ter muito dinheiro roubado para pagar babás e uma família mais estruturada para ajudar a cuidar dos filhos, né? As mães pobres, as mães desempregadas, as mães de famílias desestruturadas que realmente não tem ninguém para ajudar, não tem ninguém para poder garantir que o seu filho ou a sua filha esteja bem cuidado numa situação como essa. Por falar nisso, né, Monique? A Monique, ela é uma pessoa sensacional, fundadora da CUTS e líder da rede de prostitutas, é isso? Participante. Não, são 3. Bom, são 3. Tu vai explicar para a gente isso, então. Mas tu também é editora do projeto Mundo Invisível, certo? E parte do grupo assessor da Sociedade Civil de ONU Mulheres no Brasil. E, além de contar um pouquinho dessa tua experiência, dessa tua vivência enquanto uma ativista, né, eu queria também que tu falasse sobre esse projeto que foi apresentado pelo Jean Willis, que ficou conhecido como Projeto Gabriela Leite, que busca justamente a regulamentação da profissão, né, das prostitutas. E esse projeto causou uma polêmica muito grande, inclusive nas hostes feministas. E nós que entendemos a necessidade de acolhimento das prostitutas dentro da Emancipa Mulher e dentro do nosso feminismo, apoiamos esse projeto e queremos que tu conte um pouco da importância dessa luta aqui para todo mundo. Então, primeiro agradecer o convite e dizer que estou muito feliz de estar aqui. Vamos começar. É legal. Vamos fazer uma curva para falar desse projeto do Uber da Fernanda, que eu achei massa. E seria legal voltar a falar dele e tal. Eu hoje, além de puta, além de tudo isso, eu também dirijo o Uber. A gente faz. Não só dirijo, como a gente tem um grupo de mulheres organizado. Eu faço parte do Divas da Night, porque a gente dirige da meia-noite até às 7 da manhã. Mas, de repente, começou a expandir. Tem gente que dirige de dia, tem gente que... Enfim. E é muito importante essa pauta para nós, e seria legal que você conversasse com as gurias. Em algum momento, a gente teve encontro hoje. Pois é, dá para começar por aí. A coisa de eu ser hoje motorista de Uber e exercer a prostituição de um modo muito mais restrito, dá para pensar por aí, começar a pensar o projeto Gabriela Leite, onde é que ele nos pega, porque um dos grandes pontos do projeto é prever a aposentadoria especial aos 25 anos de contribuição. Eu estaria atingindo 25 anos de contribuição agora, se eu tivesse começado a contribuir quando comecei o trabalho sexual, se eu tivesse feito isso de modo regular, e hoje eu estaria com a condição de aposentar. Embora seja uma coisa complicada para o profissional autônomo, porque ele precisa pagar duplamente, né, a sua contribuição, a contribuição do empregador e mais o extra pela aposentadoria especial, pela atividade em condição precária, e comprovar isso. Então, isso daí seria legal ter aposentadoria especial. Tinha que ganhar essa salubridade, né, Monique? Isso. Mas é muito difícil, quando você é autônomo, comprovar. Eu pesquisei, comprovar essa condição. Por isso, aí tem uma das falhas do projeto, que é não prever o vínculo com as empresas.
né? Ele não prevê garantias trabalhistas reais, o que hoje no Brasil também é um pouco lenda, né? A gente está, enfim, num momento de queda de garantias e nesse contexto estão as mulheres no Uber. Bom, eu tenho a condição de, né, aos 25 anos de não contribuição mais de trabalho, poder ser motorista de Uber. A imensa maioria das minhas colegas eu sei que não tem. E quando a gente fala de política pública, a gente vai pensar que não se faz política pública para um grupo que a gente quer clandestino, a gente quer invisibilizado mesmo. Não existe um interesse real em nenhuma parte do mundo em acabar, de fato, com a prostituição, porque a prostituição é base do patriarcado de fato. O prostíbulo é um lugar muito respeitado e respeitável na sociedade. Não vou dizer que não tem um homem que nunca tenha ido, mas isso faz parte da socialização masculina. Eles vão comemorar as festas, a entrada na idade adulta, todas as coisas que a gente sabe. Então, é um lugar muito respeitado que nunca vai acabar, mas quem trabalha lá dentro precisa estar atrás do muro, escondida, não pode conviver com outras mulheres. Eu acho que a grande função das leis e do estigma é nos impedir de conviver com outras mulheres e contaminar outras mulheres com essa ideia de que não se deve ceder serviço de graça. Embora seja um tema polêmico, porque as pessoas vão me xingar, nossa, mas eu não quero cobrar por sexo. Bom, é um dos trabalhos que nos é tomado, não cobrado sutilmente, nos é tomado. Eu penso isso a partir de Silva Federici. A gente está traduzindo com o coletivo Sicórax o segundo livro. O primeiro vocês já devem ter, que é Caliban e as Bruxas, e o segundo é Revolução 1.0, onde ela fala dessa questão do trabalho sexual. Não do meu trabalho sexual, não da prostituição, mas do trabalho sexual de todas as mulheres, o modo que isso é cobrado de nós, o modo como nos é ensinado que precisamos agradar os homens. Então, eu vejo o estigma e essa segregação como uma maneira de nos separar umas das outras e, enfim, nós podemos contaminar as mulheres que não cobram por sexo e como convencer as mulheres ao casamento e essas coisas. Mas não sei se era bem isso. Sobre o PL, bom, é isso. A gente defende o PL Gabriela Leite. Ele tem alguns problemas. Ele foi criado baseado no modelo alemão, declaradamente baseado, enfim, mas que é um modelo problemático. Mas criado pela Rede Brasileira de Prostitutas, junto com a equipe de John Willis, né? Aliás, esse é um dos motivos do racha no movimento. Nós somos hoje 3 redes. A CUTS ela surge da articulação Norte e Nordeste de prostitutas, que não via com bons olhos a ideia dos 50% que a lei prevê e a falta de vínculo com o empregador. A boate tem mais direito de nos cobrar do que nós cobrarmos dela. E então a CUTS surge da articulação Norte e Nordeste, que depois se desmembra da CUTS e vira a Articulação Nacional de Profissionais do Sexo, porque nós brigamos muito pouco entre nós, mas na hora certa nós estamos muito unidas. Então, acho que isso responde, são 3 redes. Tá? Além do PL Gabriela Leite, a gente tem tramitando também o PL 377/11. O PL 377/11 é baseado no modelo sueco. Algumas de vocês conhecem como modelo nórdico. As suecas já me dizem para não chamar ele de modelo nórdico, e as ativistas da Europa, porque Noruega, por exemplo, já está recuando no modelo, porque não é um modelo bem visto pelas trabalhadoras e nem pelas mulheres que pensam nas trabalhadoras em geral. O 377/11 foi apresentado pelo pastor João Campos. Embora ele use a argumentação feminista, e inclusive cite o exemplo da Suécia, e como isso melhora a vida das mulheres, segundo o ponto de vista dele, bom, eu sempre vou ficar com um pé bastante atrás, porque ele é um cara da bancada evangélica. E aí muitas feministas vão me dizer, sim, eu apoio, porque não importa que ele seja da bancada evangélica, é um bom projeto. Bom, não é um bom projeto. Ele visa criminalizar a contratação de trabalhadoras sexuais, criminalizar o cliente, o básico, acabar com a prostituição através de cessar a demanda. Esse modelo foi implantado na Suécia em 1999. Em 1999, eu estava começando no trabalho sexual, um pouco antes disso. Nós estamos em 2018 e ainda existem prostitutas na Suécia. Ele é completamente ineficaz. Quando ele foi implantado, e a gente tem uma diferença de lá para cá, a internet estava nascendo e nós tínhamos... Você tinha na Suécia coisa de 530 anunciantes de serviços sexuais. Hoje existem mais de 5.000.
Então, você vê que, para começo de conversa, ele é ineficaz. Para terminar, ele precariza a vida das mulheres. Não existem políticas públicas para que essas mulheres exerçam outros trabalhos que não sejam prostituição com o mesmo rendimento. Como o PL 377 também não prevê isso. E, recentemente implantado na França, esse mesmo modelo também não prevê isso. Na França, ele prevê que se crie um fundo a partir das multas aplicadas nos clientes que forem pegos. Quer dizer, para que você crie essa tão sonhada política de tirar mulheres da prostituição, você precisa fazer com que um homem cometa um crime e ela seja cúmplice para que pegue o dinheiro da multa, que não é muito grande, e aí a gente cria um fundo. Bom, a função disso não é acabar com a prostituição, é jogar a prostituição para muito mais longe, só isso. E, por isso, a gente se posiciona contra. Enfim, a partir do ponto de vista da Silvia Federici e outras feministas, pensar em proibir mulheres de cobrar por sexo numa sociedade em que homens ganham mais que mulheres e têm mais poder que mulheres e têm mais espaço que mulheres, me parece um contrassenso completo e uma maneira de criminalizar mulheres pobres, a sexualidade e os corpos das mulheres pobres. Bom, aliado a esse projeto, então, chega uma nota pedindo urgência, uma nota do Flavinho, o deputado Flavinho, ele faz uma nota pedindo urgência na retirada da atividade de profissional do sexo da CBO, que é uma das únicas conquistas das prostitutas brasileiras, conseguir ter a sua atividade na CBO desde o começo do século, entre 2002 e 2005, a atividade foi incluída. Ela está lá sob o número 5198/05. Flavinho pede urgência na retirada dessa atividade da CBO. Ele diz que é uma atividade exercida majoritariamente por mulheres com filhos. O texto é alucinado. Quer dizer, se você sabe que as mulheres que estão ali são mulheres pobres que precisam de dinheiro, que têm filhos, que precisam sustentar os seus filhos e tal, ele é exercido também por muitas mulheres nessa condição de... Eu não sei como fala quando elas usam pulseira. Tornozeleira eletrônica. Tornozeleira eletrônica. Quer dizer, é um dos únicos lugares onde elas vão ser admitidas sem perguntas. Então, a gente sabe que quem exerce essa atividade precisa desse dinheiro, mas o Flavinho, que acha que a gente deve ser amada e não empoderada, ele quer tirar a nossa única conquista. Eu considero isso um ataque às mulheres todas, mas algumas das mulheres todas feministas me atacam porque eu considero isso um ataque. Então, eu concordo contigo que é um ataque em todas nós, e era essa a pergunta, na verdade, que eu queria te fazer, né? A gente aqui, o feminismo que organiza a Emancipa a Mulher é um feminismo que pensa nos direitos de todas as mulheres, no direito de todas as mulheres a terem acesso à vida digna e proteções legais, enfim, o direito de exercerem aí as profissões que elas quiserem, da forma mais segura possível, né? Esse debate feminista sobre prostituição é um debate super antigo. Quem acompanha o desenvolvimento da epistemologia feminista deve conhecer bastante o que ficou conhecido nos Estados Unidos na década de 70 como as sex wars, né? A guerra dos sexos, assim, que é um debate infelizmente bastante recorrente no feminismo. E eu gostaria que tu falasse um pouco para a gente a respeito de como que você percebe essa questão que na internet é um pouco tensionada daquela forma rasa que tem de acontecer na internet, que é a questão do moralismo. Não é só na internet. Não é só na internet. A gente tem problemas em debates presenciais, às vezes, e é aquela coisa. Essa questão da sex wars e como ela se deu nos Estados Unidos... A partir dali, o país mergulha num mar de conservadorismo muito forte. E é o que tem acontecido aqui, né? Como a gente tem acompanhado desde a partir de 2012, 13, 14. E como não é coincidência que o conservadorismo avance junto com esse feminismo que não se vê conservador, mas que defende pautas conservadoras. Não é que a prostituição seja um lugar libertário e liberal, mas você impedir mulheres de cobrarem por sexo, você não defender os seus direitos, você não defender uma mudança de poder, não alternância, mas uma inversão de poder. Dentro disso, não, é moralista e é perigoso. Que não é só na internet, às vezes elas querem debater, debater modo de falar. Na verdade, no Fazendo Gênero, a gente teve grande problema. O tema do
A gente, na verdade, fez uma turnê sobre prostituição, abolicionismo não penal, mas abolicionismo da prostituição, que são as políticas que vêm sendo implantadas em relação aos trabalhadores sexuais há mais de um século, a coisa de 150 anos, e que não funcionam para protegê-las, e criminalização do corpo da mulher. Então, lotou o auditório, o teatro realmente lotou, foi muito lindo, mas muitas pessoas com faixas que queriam levantar para protestar contra nós. E a gente não teve clima para levantar, né? Essas agressões a gente sofreu mais na marcha, de pessoas gritando: meu corpo na mercadoria e não sei o quê. Bom, os nossos corpos também não são mercadoria. E esse é o ponto. Dentro dos feminismos, é evidente que vão ter várias divergências, mas eu acho que a gente precisa ter uma posição bastante firme no que diz respeito aos direitos das mulheres, né? Eu acho que, nesse sentido, podemos achar aí alguns pontos em comum para respeitar e garantir a dignidade da vida de todas as mulheres. Com certeza. E falando em moralismo e em garantir direitos das mulheres, era uma pergunta para fazer para todas, mas a gente já está aqui com 50 minutos do nosso painel, então eu vou falar perguntar só para a Fernanda, porque eu sei que a Fernanda vai ser candidata a deputada federal. E essa questão do aborto é um tema que se discute lá em Brasília. Então, eu queria te perguntar, Fernanda, como é que tu vai lidar com esse tema do aborto, com o moralismo e, ao mesmo tempo, as necessidades de garantir os direitos e a vida das mulheres? Eu acho assim, nós temos, por um lado, um avanço enorme da luta das mulheres. A Luciana falava um pouco da greve internacional na abertura dela, que foi, né, um panorama geral da luta das mulheres. E esse avanço, obviamente, está produzindo algumas conquistas mais lentas do que a gente gostaria. E, embora tenha esse avanço na rua da luta das mulheres e na própria consciência feminista de uma forma geral, né, eu acho que, por exemplo, tem coisas que o próprio 8 de março do ano passado, aqui, que juntou milhares de mulheres, coisas que se naturalizavam e que, felizmente, a gente está conseguindo desnaturalizar, ainda devagar, ainda lentamente, mas a marcha está andando. E a gente tem dito há muito tempo, né, que a gente está vivendo uma nova onda de luta do feminismo, né? Alguns dizem a quarta, outros dizem a nova onda. Só que isso ainda não se produziu do ponto de vista da política. Ao contrário, a gente vê que o Congresso ainda é um espaço bastante conservador e que tem uma casta política majoritariamente vinculada com os interesses das elites. Bom, a reforma trabalhista, que a Monique citava, o desmonte de direitos, etc., e com uma maioria, ou com um grande número de uma bancada fundamentalista que não deixa a pauta do aborto avançar, por hipocrisia, por um lado, porque a gente sabe que quem tem recursos consegue fazer, etc., e quem morre são as mulheres pobres, negras, da periferia, a quinta causa de mortalidade materna, e, por outro lado, por um moralismo, que é querer impor a sua visão de mundo, a sua religião, a sua visão do corpo das mulheres para o conjunto das mulheres, né? Na verdade, acho que o voto lá do ministro Barroso, quando, num caso específico, julgou numa turma que 5 pessoas não seriam criminalizadas numa clínica, o voto ele é muito bom e tem uma das partes que eu acho emblemática, que o direito e o Código Penal e a realidade brasileira têm tratado as mulheres como se nós fôssemos o útero da sociedade. Então, os homens podem dizer o que a gente faz ou não faz com o nosso próprio corpo, quando, na verdade, muitos deles abrem a porta, vão embora e deixam as mulheres com os filhos, né? Então, eu acho que essa questão do tabu e da hipocrisia precisa ser rompida e, por outro lado, fortalecer iniciativas que existem. A partir desse voto, que foi num caso específico, não vira uma jurisprudência, a ANIS, junto com um conjunto de advogadas e o PSOL, entre elas a Luciana Genro, fizeram uma petição ao Supremo Tribunal Federal para entender o óbvio, mas que, infelizmente, ainda não é entendido na justiça brasileira, que o Código Penal não está acima da Constituição. E a Constituição fala na dignidade das mulheres, na liberdade, na autonomia. O Código Penal que criminaliza, né, as mulheres pela prática do aborto não pode ir contra uma carta maior, né, que é a Constituição Federal. E, bom, isso está lá no Supremo, se fez uma campanha agora em função de um caso específico da Rebeca, alguém viu? Né, um caso específico, e a juíza lá, Rosa Weber, não, foi a Carmen Lúcia, não, Luciana, disse que não ia julgar num caso específico, ainda não foi julgada a DIN, mas, por outro lado, não concedeu a questão da liminar no caso,
Obviamente, a Rebeca está bem, foi feita uma rede junto com a Anísia e todas as ativistas que impulsionaram esse caso, mas eu fiz esse preâmbulo para dizer que eu acho que nós temos 2 desafios, que é ocupar as ruas com mais força, né? Eu vejo que muita gente está cética com a situação política brasileira, um pouco assustada, achando que lutar não resolve. E eu digo sempre, tem gente que lutou em situação muito pior que a nossa. E o mundo está melhor graças a quem lutou. Os negros e negras que 388 anos resistiram à escravização. As mulheres que por mais de 100 anos defenderam o direito de sair de casa e deixar de ser propriedade do homem para ir para a esfera pública. Quem combateu a ditadura militar lutou em condições muito, muito, muito piores. E, bom, trouxeram algumas conquistas. Então, a situação está difícil, mas a gente não pode cair no conto da sereia de que não é possível mudar. Sempre é possível mudar quando a gente está junto. E ocupar as ruas e também ocupar a política. Por isso, eu vou aceitar esse desafio que a Luciana falava, com muita garra, com muita força, sobretudo, impulsionando essas bandeiras de luta das mulheres, sabendo que é fundamental ocupar a política. E já que é para contar segredos, entre aspas, além dessa pré-candidatura que a Luciana anunciou lá para o Congresso Nacional, eu quero ter uma aliada aqui na Assembleia Legislativa defendendo a luta das mulheres, como a Luciana também vai ser candidata à Assembleia Legislativa para levar essas bandeiras feministas na nossa bancada do PSOL. Ela tem uma dobradinha boa aí. Não era para contar isso. Não era para contar, porque aqui não é para a gente fazer campanha eleitoral, né, gurias? Exatamente. Por favor. Mas já que ela conta segredos, eu contei também, né? Vamos lá, Joana. Bom, gente, o papo está uma delícia, está se estendendo bastante mais do que a gente imaginava, mas a gente vai continuar, tem mais 2 painéis. Só que antes da gente mudar para o próximo painel, a gente vai dar uma energizada com essa convidada maravilhosa, que é autora do documentário A Arte das Musas. Ela é cantora e atriz no filme Nervos de Aço, autora também da trilha sonora do filme Madrepérola, e que em 2007, no final do ano passado, lançou o seu primeiro álbum, Noturno. Então, para brilhantar a nossa noite hoje, chamo para o palco a linda, querida Anade. Bem-vinda. Boa noite. Já é noite, né? E fora. Linda noite. Boa noite, pessoal que está assistindo de casa também. A gente vai começar com o Sexy Antagonista, que acho que aborda um pouquinho sobre meus sentimentos sobre o corpo feminino também. E vamos lá. Esse aqui é o Max Garcia, meu grande parceiro. Você que ainda me lembro, andava à noite procurando bares cheios de nada, curvas milimetradas, não falta ou sobra nada, e quer fazer o mesmo de mim. Ai, minha beleza mora atrás do que se pode revelar no espelho. Meu corpo não é fruta, nem capa de revista, é toque, sentimento e surpresa. Deixa o meu samba te levar. Larga esse gosto estreito pra encontrar um pouco mais de verdade e dança ao compasso lento. Deixa que esse reggae sambado te envolva na beleza. Você que até pensava que eu iria acreditar na sua lábia manjada. Ideias limitadas não falam sobre nada. Como pode acontecer não ver que o meu ser não é ínfima matéria que se usa ou se consome? É só figura que te importa, opinião não te interessa. Não vê que aprendizado nessa vida é promessa. Deixa o meu samba te levar. Larga esse gosto estreito pra encontrar um pouco mais de verdade e dança
protagonista. Obrigada. Então, agora, para fechar esse intervalo, esse halftime show, a gente vai fazer uma música chamada É Fake, Homem Barato, uma composição minha com a Ângela dos Passos, que está ali também, minha parceira. Mas o Alan Dias Castro, Eduardo Pita, Rodrigo Allende, a gente se uniu para falar sobre os homens fake. E tem tanto homem fake, né? Tem homem fake namorado, ficante, tem homem fake pai fake, né? Tem homem fake presidente, prefeito. Então essa vai para eles. Vem comigo aqui. Existe o homem de verdade, o moleque só imita. A embalagem é bonita, só que o produto é de camelô. Nunca funciona direito, parece perfeito, só que não durou. Nunca funciona direito, parece perfeito, só que não durou. Todo mundo já conhece, já tá mais falado que samba de break. A verdade sempre aparece, você não é homem, você é moleque. É fake, é frio, é whisky barato em garrafa de Jack. É fake, é frio, você não é homem, você é moleque. É fake, é frio, é whisky barato em garrafa de Jack. Eu falei que é fake, é frio, você não é homem, você é moleque. Existe o homem de verdade, o moleque é o pirata. Até a desculpa é barata e na praça perdeu a credibilidade. É homem bijuteria, não dá garantia, não tem validade. É homem bijuteria, não dá garantia, não tem validade. É que o homem de verdade pode ser mais novo do que aparenta, não se trata de idade. Tem moleque coroa com mais de 40. O moleque é sempre igual, nunca foi original. Eu falei que é fake, é frio, é whisky barato em garrafa de Jack. É fake, é frio, é whisky barato em garrafa de Jack. Vem! Você não é homem, você é moleque. É fake, é frio, é whisky barato em garrafa de Jack. Eu falei. Você não é homem, você é moleque. Diz que é homem de verdade, mas não faz o seu papel. Já vi de longe que é falso, desses que nem a cópia é fiel. Esse é o que dá dor de cabeça, é o similar, não é do bom. Antes que ele desapareça, minha filha, se ligue, liga no Procon. É fake, é frio, é whisky barato em garrafa de Jack. É fake, é frio, você não é homem, você é moleque. É fake, é frio, é whisky barato em garrafa de Jack. Eu falei que é fake, é frio, você não é homem, você é moleque. Quero ouvir vocês. É whisky barato, é fake. Eu falei que você não é homem, você é moleque.